Olá! Muito se fala por aí nas terapias sobre cura da criança interior. Não sei se você já ouviu falar sobre isso, sobre acolher a sua criança, né? Se reconectar. Eu até fiz uma bonequinha esses dias para uma pessoa, uma mini pessoa, né? Uma criança, né? Uma imagem, né? Uma coisa simbólica para que a pessoa pudesse fazer todo um trabalho de reconexão com essa criança. E eu vou explicar o que é isso. Todos nós temos essa criança porque nós fomos crianças. Então, parte de nós que é divertido, lúdico, que é alegre, feliz, ingênuo, sabe? Tudo isso as características que a criança tem, a gente ainda tem. Não é o fato de você ter crescido que você vai deixar de ter tudo isso que faz parte da infância da gente. Porém, na vida adulta, às vezes, a pessoa tá ali num momento, numa fase que só trabalha, que não se dá um prazer, não se diverte, né? Só tá em sofrimentos, em dores. E aí ela vai fazer um trabalho de reconexão com a sua criança interior. É isso que significa, né? Você curar essa criança, você trazer ela à tona, você acolher. Tem muitas técnicas que fazem isso, muitos tipos de terapia que ajudam a gente a fazer isso. Mas aí eu vou explicar um outro âmbito, né? Supondo que, vou dar um exemplo de que uma pessoa que sofreu alguma situação lá na infância, um trauma, um abuso, qualquer coisa, aquilo ficou registrado no nosso inconsciente. Pode até ser que a pessoa na vida adulta não tenha lembrança do fato, mas ela tem um registro inconsciente na memória, ela tem um registro no campo energético até. Então, vamos supor que é um exemplo, tá? E você pode entender isso em com diversos outros exemplos, outras situações parecidas. Supondo que você passa numa rua, hoje, na vida adulta, e toda vez que você passa ali naquela rua, você tem uma sensação estranha. Você fala, nossa, não gosto de passar aqui, não sei explicar, mas eu não gosto daqui, me dá uma coisa ruim, tá? O que pode ser, né? Pode ser que lá na infância, no dia que você passou ou naquela rua, ou numa rua parecida, num local parecido, algo aconteceu que te trouxe medo. Você era criança, você não estava entendendo, pode até ser que não fosse nada perigoso, mas a sensação que você teve lá na infância foi de medo. Então, hoje, na vida adulta, quando você passa pelo local, você é acionado pela vibração do medo. Entende? Não é a memória, não é a lembrança, porque você não tem lembrança disso, não vai ter mesmo. Tem situações que a gente é muito pequeno, não vai ter. Mas, quando você se vê numa situação na vida adulta que te remete lá àquele passado, energeticamente você é acionado. E aí você sente aquela coisa estranha e não sabe explicar, né? Então, muitas vezes as terapias, elas vão lá, elas voltam você até aquele momento, né? Existem regressões que são feitas, existe hipnose e existe a própria psicologia, a psicanálise que te ajuda a voltar lá. Mas às vezes não tem memória, não tem lembrança, não tem como você lembrar. E aí só ficar na terapia tentando entender não vai adiantar, porque você tem um registro emocional, você tem um registro no seu campo energético, né? Então é preciso fazer uma limpeza, limpar esse registro do medo, da raiva, da culpa, seja lá qual for aquilo que te aciona, para que você de verdade consiga elaborar, consiga evoluir nessa questão e não ser mais acionado. Quando a gente está tratado, né, passa por tratamentos energéticos, às vezes não só um, precisa de mais de um. As nossas reações às questões são diferentes, porque as vibrações não nos acionam mais da mesma maneira. Então, você já não sente mais a mesma raiva em situações que você sentiria antes, né? Você não sente mais o mesmo medo, a mesma culpa, enfim, você já entendeu. Então, presta atenção, se tem situações na tua vida que te causam desconforto, que você não sabe explicar. Eu dei o exemplo da rua, mas pode ser alguém que chega até você e conversa com você pela primeira vez, você nem conhece, mas você já fala assim, meu santo, não bateu com essa pessoa, não sei, parece que tem uma coisa nela. Pode ser que essa coisa nela, na verdade, não tem nada a ver com ela, tem a ver com você. Tem a ver com algo que te remete a uma sensação ruim lá da tua infância. Entendeu a diferença? Pode ser também uma forma que a pessoa fale com você, um jeito, né, que te remete lá a um momento que você teve medo. Pode ser, tô dando vários exemplos, qualquer coisa que você tem alguma sensação estranha e que você não consegue explicar. E se você tentar, pela sua memória racional, buscar lá na infância, você não vai lembrar. Ainda que você fale às vezes com seus pais, com seus avós, tente voltar no tempo para poder entender o que aconteceu, muitas vezes você não vai conseguir, porque não tá no registro racional, tá no inconsciente, tá no registro emocional. Então eu quis trazer esse exemplo para mostrar o quanto nós somos afetados e o quanto curar a criança interior, né, fazer todo um trabalho de reconexão é muito legal, mas não pode parar só na questão racional. Precisa ir mais fundo para realmente eliminar, para que você não seja mais acionado pelas emoções que você sentiu lá no passado. Um abraço.